Bom, vamos dar início aqui ao nosso segundo vídeo, certo, da nossa série, onde eu quero passar algumas informações básicas acerca de drogaria, tá? No vídeo passado, né, a gente falou sobre os tipos de receituário, né, quais os medicamentos que a gente pode dispensar em cada tipo. E nesse segundo vídeo eu também quero trazer um tema que é básico, mas ao mesmo tempo é um pouco confuso. E hoje em dia é muito difícil da gente entender o que é que pode e o que não pode. Então vamos pro vídeo. Então, com toda essa variação de medicamentos que existe hoje, com vários laboratórios que fabricam o mesmo medicamento, será que todos eles são iguais? Será que todos têm a mesma eficácia e todos fazem o mesmo efeito no nosso organismo? É justamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, certo? Sobre a intercambiabilidade de medicamentos. Assim como no vídeo passado eu só quis trazer algumas informações básicas, nesse não vai ser diferente, certo? Eu vou trazer aqui algumas informações básicas, mas nada muito além disso. Primeiramente, a gente precisa entender quais são os tipos de denominação de medicamentos que existem atualmente. Essas denominações elas se dão basicamente em 4 tipos: os medicamentos de referência, os medicamentos genéricos, os medicamentos similares intercambiáveis e os medicamentos similares. Vamos falar um pouquinho de cada um e as suas principais diferenças, certo? Inicialmente eu quis trazer essa imagem onde eu trago os 4 tipos de medicamentos para que vocês possam ver que todos contêm a losartana potássica e todos são de 50 miligramas. Não é fazendo referência a nenhum laboratório, é apenas como uma demonstração. A losartana foi a vítima escolhida para esse vídeo, ok? Primeiramente a gente vai falar um pouco dos medicamentos de referência, certo? O que é um medicamento de referência? De acordo com a RDC 35 de 2012, que é a RDC que diz os critérios para um medicamento ser tido como referência, o artigo 10 diz o seguinte: medicamento de referência é um produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto à Anvisa, ok? De uma forma mais resumida, o que é que a gente pode dizer que é um medicamento de referência? É aquele que foi o primeiro a produzir. É uma indústria que contrata cientistas, gasta com pesquisa, vai atrás de descobrir quais os perigos daquela substância, quais os benefícios daquela substância. Então, tudo isso envolve bastante gasto. Aquela empresa, geralmente, aquele medicamento que é tido como referência, ele é mais caro que os genéricos e mais caro que os similares, justamente porque a empresa precisa tirar tudo aquilo que ela investiu como lucro naquele medicamento. Então, realmente, o preço precisa ser um pouco mais elevado, ok? Além disso, além de fazer essas pesquisas, essa empresa ela teve que avaliar se aquele medicamento realmente foi seguro. Essa empresa ela tem que fazer aquilo que a gente chama de farmacovigilância, ou seja, ela tem que ficar vendo se vai ter muito efeito adverso, se a população vai se dar bem com aquela substância, se a doença-alvo realmente está sendo controlada a partir do uso daquela substância. Então não é simplesmente criar um medicamento e jogar ele no mercado para ser vendido. Ela precisa também ver e garantir que aquilo realmente vai fazer bem para a população. Após tudo isso, quando é aprovado pela Anvisa a comercialização desse medicamento, ele vai ter um tempo específico para poder só ele estar no mercado. Geralmente esse tempo pode ser 10 anos, 15 anos, 8 anos, tudo vai depender muito de acordos, né, entre a empresa que produziu o medicamento, os órgãos legislativos que a gente tem. Então, somente após esse tempo de patente, que os outros medicamentos vão poder surgir, como genéricos, como similares. Pronto, vamos falar aqui também um pouco sobre os genéricos. Um medicamento genérico, ele é regido pela Lei 8.789 de 99, conhecido como a Lei dos Genéricos, certo? Essa lei ela traz uma descrição do que seria um medicamento genérico. Vamos lá. É um medicamento similar a um produto de referência. Ah, Roberto, então um genérico ele é um medicamento similar? Não. Aqui só está querendo dizer que o efeito dele vai ser igual ao medicamento de referência. Ele tem um efeito similar, ok? Que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade. Então vejam aí que o genérico ele só pode ser comercializado e produzido após a quebra da patente.
comprovada sua eficácia, segurança e qualidade e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI. O que isso significa? DCB a gente chama de Denominação Comum Brasileira. Então é por isso que todos os medicamentos genéricos não têm nomes específicos, todos são iguais, porque eles têm que usar o nome da substância, ou seja, todos têm que se chamar losartana potássica. Aqui eu trouxe como exemplo o medicamento da EMS, mas se você pegar um genérico da Tilton ou um genérico de qualquer outro laboratório, você vai ver que o nome dele vai ser losartana potássica, porque ele tem que seguir essa denominação. Uma outra característica dos genéricos é que eles, por si só, já são intercambiáveis. Se um médico prescreve lá no receituário losartana potássica, eu posso entregar para ele a losartana potássica de qualquer laboratório que eu tiver, sendo ela genérica e tendo lá a miligrama correta. É importante dizer também que os genéricos eles passam pelos mesmos testes dos medicamentos de referência. Esses testes principais, vamos dizer assim, são o de biodisponibilidade e o de bioequivalência. Esses testes basicamente vão medir se o medicamento genérico está fazendo o mesmo efeito que o medicamento de referência. A partir do momento que ele é aprovado nesses dois testes, ele pode ser comercializado sem problema. Além de todos esses critérios, a gente tem também a RDC 16 de 2007, que ela vai estabelecer os critérios necessários para a produção e comercialização desses medicamentos genéricos, justamente para assegurar que a qualidade deles seja exatamente igual à de um medicamento de referência. E quanto aos similares intercambiáveis, quem são eles? A RDC 58 de 2014 fala o seguinte: dispõe sobre as medidas a serem adotadas junto à Anvisa pelos titulares de registro de medicamentos para a intercambiabilidade de medicamentos similares com o medicamento de referência. Ou seja, o medicamento similar ele é como se fosse um genérico, só que ele tem toda uma legislação específica que vai dizer o que é que ele pode, o que não pode, como ele deve ou não produzir aquele medicamento. Isso é um similar. Para ele ser intercambiável com o medicamento de referência, ele também precisa passar pelos testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Esses testes assim vão comprovar que aquele similar tem o mesmo efeito do medicamento de referência. Então, portanto, eles podem ser trocados um pelo outro. Mas tem um detalhe aí. Os genéricos, a gente pode trocar um genérico pelo outro, mas quando se trata de similar, não. Como no nosso exemplo aqui, a gente trouxe a citrana. A citrana ela é um medicamento similar intercambiável do Gozar, que é o medicamento de referência, certo? Que tem a substância losartana. Só que eu não posso pegar esse medicamento que é um similar intercambiável e trocar, por exemplo, por Aradóis, que também é um medicamento similar intercambiável, já que o médico prescreveu citrana. Eu só posso vender ou citrana ou Gozar para aquele cliente. Tá certo, Roberto. Eu entendi que ele passa por esses testes e que a eficácia dele é igual, mas eu já vi um medicamento que o comprimido era redondo e o outro que o comprimido era comprido, assim, era um pouquinho mais achatado. Então isso não vai interferir no final, na ação do medicamento? É justamente para isso que esses testes existem. A forma do medicamento, assim como o tamanho, a embalagem, até mesmo os excipientes que usa, os excipientes, a gente tem a substância losartana e tem o que a gente chama de excipiente, são outras substâncias que vão dar forma, vão dar cor, vão dar a forma do comprimido agir. Então a própria nota técnica 23 de 2018 traz que essas características elas podem variar entre o similar, entre o genérico, entre a referência, tudo isso desde que eles passem nesses testes, vai garantir que o efeito que aquele medicamento vai fazer é o mesmo. Então não tem problema. Algumas pessoas, por exemplo, pessoas mais idosas, a gente tem que ter cuidado, porque muitas delas querem aquele comprimidinho redondo amarelo. A partir do momento que eu levo para lá um comprimido diferente, mesmo que contenha a mesma substância, já pode causar uma certa rejeição e atrapalhar o tratamento. Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado e sempre perguntar ao paciente se ele quer ou não que a gente troque o medicamento. É sempre importante que a gente tenha a autorização e o consentimento do paciente. E, por fim, o que é um medicamento similar não intercambiável? Bom, se o similar intercambiável tem o mesmo efeito do medicamento de referência, o não intercambiável ele não tem esse efeito, é isso? Não é bem assim. Um medicamento similar, para ele ser comercializado, primeiro ele precisa passar por uma aprovação da Anvisa.
Essa aprovação visa dizer que aquele medicamento, no caso do nosso exemplo, o Losartec, visa dizer que ele realmente tem 50 mg de losartana potássica. Então, o que ele está prometendo na caixa não é mentira. Está ali, ele está entregando aquilo. Também visa dizer que ele é um medicamento eficaz, já que a losartana comprovadamente reduz a pressão arterial, o Losartec, que contém losartana, vai reduzir a pressão arterial, ok? Só que tem um detalhe. Esse medicamento ele não passa pelos testes de biodisponibilidade e bioequivalência. Dessa forma, eu não consigo comprovar que a ação dele é igual ou praticamente igual à do medicamento de referência. Então, sabendo disso, pode ser que a ação desse medicamento seja um pouco diferente. Pode ser que reduza a pressão de forma menos eficiente, pode ser que reduza a pressão de forma mais eficiente, podendo causar uma hipotensão no paciente, por exemplo. E por isso que esses medicamentos não podem ser intercambiáveis, nem com medicamento de referência, nem com outros tipos de medicamento. Então tá bom, eu já sei o que é um medicamento de referência, o que é um medicamento genérico e o que é um similar intercambiável ou só similar. Mas assim, se tudo é a mesma substância, eu posso vender qualquer um que o médico prescreveu lá losartana, eu posso vender um referência, eu posso vender um genérico, eu posso vender um similar, o que eu quiser e o que eu tiver na farmácia. Não é assim? Não. Existem algumas regras que as próprias portarias trazem para poder liberar esses medicamentos. Então a legislação ela traz o seguinte: se um médico, um prescritor, um médico, um dentista, um veterinário prescreve um medicamento que é de referência, né, aqui um medicamento de referência, eu posso vender para ele o medicamento que o prescritor passou. Eu posso vender para ele, olha aqui a setinha, ó, um medicamento genérico. Né? Se eu tiver ali na farmácia um medicamento genérico, que ele é mais em conta do que aquele medicamento de referência, eu posso oferecer ele ao meu paciente, dizer, olha, eu tenho esse medicamento aqui, que ele custa X reais mais barato, você se interessa em levar ele? Assim como eu posso vender para ele, olha aqui, ó, um medicamento similar intercambiável, ok? Ou seja, aquele que passou pelos mesmos testes do medicamento de referência. Dessa forma, eu vou garantir que o meu paciente vai ter o tratamento que o médico ou o prescritor, né, prescreveu e que esse tratamento vai ser eficiente, como dizem as normas. Mas notem que a gente não pode vender para ele um similar, ok? Tá aqui, ó, similar, cortadinho com um X. Certo, mas e se o prescritor prescreveu o genérico? Se ele colocou lá o nome no nosso exemplo, né, losartana, eu posso vender para ele o medicamento de referência. Essa setinha aqui, ela volta também. Eu posso vender o losartana de qualquer laboratório, desde que seja genérico, ok? Então pode ser MS, pode ser Teu, pode ser Neoquímica, pode ser vários laboratórios que você tiver. Ou eu posso vender para ele o medicamento de referência. Então eu posso vender também um similar intercambiável? Não. Não posso vender um similar intercambiável. Está aqui, ó, um sinalzinho de proibido. Então, a gente não pode fazer a troca entre genérico e entre similar intercambiável. Assim como a gente não pode trocar pelo similar. Mais uma vez, um X aqui no similar, ok? Um X vermelho que a gente quase não consegue ver. Então, se o médico prescrever, por exemplo, um similar intercambiável, Roberto, pronto. Eu posso vender para ele o similar intercambiável que ele prescreveu. No nosso exemplo anterior, a gente trouxe a citrana. Então, eu só posso vender ou a citrana ou um medicamento de referência. Eu não posso vender nenhum outro similar, eu não posso vender nenhum genérico e eu não posso vender nenhum outro similar intercambiável para esse paciente. Ou é o citrano ou é o Cosar. E se o médico prescrever o similar, eu só posso vender o similar. Simples assim. Se eu não tenho ele na minha farmácia, eu não posso vender para aquele paciente. Roberto, mas isso não é uma besteira? Porque assim, se o similar intercambiável passa pelo teste, se o genérico passa pelo teste, se a referência passa pelo teste, eu poderia vender qualquer um dos três, não é verdade? Ao meu ponto de vista, realmente a gente poderia vender qualquer um dos três, tá? Mas infelizmente, ou felizmente, não é pelo que a gente acha que a gente vai agir. A gente tem que seguir aquilo que está lá na legislação. Então, beleza. Se chegar qualquer um desses três exemplos, né, que eu trouxe aqui na apresentação, a gente já sabe por qual que a gente pode trocar ou por qual que a gente não pode trocar.
Mas se a gente parar para pensar, existem milhares de medicamentos, existem milhares de substâncias que estão aí no mercado. Como que a gente vai saber de todos eles, né? Decorar tudo, a gente precisa aprender o que é similar, como é que a gente diferencia um similar intercambiável de um similar, ou como é que a gente sabe quem é o referência. Olha, tudo isso é através de estudo e de pesquisa, mas existe uma lista nesse site aqui, gov.com.br, ou seja, o site do governo federal. Esse site ele disponibiliza a lista de medicamentos similares intercambiáveis, ou seja, ele traz ali todos os medicamentos, trazem todos os medicamentos genéricos e todos os medicamentos similares intercambiáveis. Então, assim, basta ir lá nesse site. O link vai estar na descrição desse vídeo, certo? Para você ir lá, baixar o arquivo, tem tudo certinho. E lá você vai pesquisar pelo nome que o médico prescreveu. Você está lá na sua farmácia, chegou uma receita lá, losartano. Você vai nessa lista e pesquisa, losartano. Lá você vai ver o que é que você pode trocar e o que é que você não pode. Sempre lembrando daquela regrinha anterior, que se ele prescreveu losartano, ou eu vendo losartano, ou o referência dele. Agora, se ele prescreveu citrana ou um outro medicamento similar equivalente, ou eu vendo aquele medicamento, ou eu vendo referência. Por fim, que cuidados a gente pode ter, né, para evitar errar, evitar dispensar um medicamento que não pode, que não deve ser dispensado, tá? Sempre consultar essa listazinha que eu deixei aí para vocês olharem, tá? Lá na farmácia, na organização, tentar sempre separar o que é o medicamento de referência, o que é o medicamento genérico, o que é o medicamento similar, intercambiável de preferência, né? Que aí você vai saber que se o médico prescreveu um medicamento X, que ele é de referência, ele vai estar naquele setor onde tem os medicamentos de referência. Caso você não encontre esse medicamento lá, você pode substituir ele por um outro medicamento, seja genérico, seja similar, intercambiável. Essa organização facilita na hora do raciocínio, na hora da venda. E para evitar ainda mais esses erros, dá preferência a liberar sempre o medicamento que o médico prescreveu, independente se ele prescreveu genérico, se ele prescreveu referência ou similar. Se ele prescreveu lá aquele medicamento, dá preferência a vender aquele medicamento que foi prescrito, até porque fica mais fácil para o paciente assimilar como é que ele vai tomar, como que vai ser o tratamento dele. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Pode deixar aqui nos comentários sugestões de temas que vocês querem aprender, desde temas mais básicos até alguns assuntos mais detalhados que eu posso trazer futuramente aqui para vocês. Deixa um gostei aqui embaixo, certo? Um joinha. Até o próximo vídeo.